Fala, galerinha! Como joga este tal de Luquinha? Jogador que eu não conheço, você não conhece, mas hoje nós conheceremos aqui nesse React, tá? A gente vai reagir ao Thiago Brandão, que é lá do território MLS, que falou com o André Almeida lá no Jogada Segundo Tempo, e a gente vai destrinchar aqui, falar das minhas opiniões, ouvir o que ele tem a dizer sobre as características do Luquinhas, e a gente vai falar direitinho nesse vídeo para todo mundo sair daqui ou cornetando mais, ou entendendo um pouquinho mais e criando expectativas sobre o jogador, tá certo? Simbora falar sobre Luquinhas. Deixa teu like, se inscreve no canal e cuida! Tá começando mais um vídeo. Bora ver o que é que o Thiago Brandão está falando sobre o Luquinhas. Eu vou pausando falando da minha opinião e vou botar um pouquinho mais acelerado, porque nós não iremos fazer 20 minutos de vídeo, né? Que foi o total da entrevista dele. Então, simbora. Fortaleza, chega do New York Red Bulls, é um ponta que tem tudo para agregar nesse elenco do Vojvoda e ser parte importante da equipe de Fortaleza no ano de 2024. Exatamente, o negócio está bem avançado, meu amigo Thiago. Atentem-se, ele fala bastante sobre ponta, né? Chama muito ele de ponta. Ele também faz a ponta, tá? Também faz a ponta. Lá no New York ele era realmente um cara bem mais avançado. Porém, o Luquinhas, ele é esse cara que tem essa característica de trazer o passe, né? De ver o jogo, armar, realmente substituir ali o Caleb, só que muito agudo, né? Então, enfim, vamos pro vídeo. Thiago, e ao que tudo indica, nos próximos dias poderemos ter novidades, esse anúncio oficial por parte do Fortaleza. Mas eu já te pergunto logo de cara o que o torcedor que não conhece o Luquinhas quer saber. Quais são as características principais dele? Qual é a posição do campo que ele melhor joga, que ele mais joga? Qual é a função que ele melhor desempenha? O que é que você pode trazer pra gente de características iniciais para apresentar esse novo reforço do Fortaleza, meu amigo? O Luquinhas é um ponta, joga pelos dois lados, tanto pela direita quanto pela esquerda, ele consegue render essas posições. Mais do que um ponta, eu diria que ele é um meia que joga aberto, meia direita ou meia esquerda. É um jogador muito habilidoso assim, em espaços curtos, dribles curtos, também tem certa velocidade, eu acho que não é a principal característica dele, mas ele consegue também jogar assim. Mas eu acho que no mundo ideal, o Luquinhas é um meia que joga aberto, é um jogador com bom drible curto, como eu disse, velocidade, técnica para achar passe, eu acho que é um cara que pode ser muito importante, mais dando até assistência do que finalizando, fazendo gol. Importante, tá? Eu vi alguns vídeos do Luquinhas e é legal que ele tem uma característica parecida com a do Caleb, que é o drible orientado, né? Que é você já receber a bola ajeitando ela para a próxima jogada. Seja tirando de um jogador que está ali marcando, seja botando a bola na frente, numa direção diferente para você já dar sequência à jogada ao invés de parar a bola, olhar, pensar, enfim. Gols do Fortaleza. Então, acho que o torcedor do Fortaleza pode esperar que chegue um meia de campo que joga aberto, tem capacidade para jogar também mais espetado, mas aonde ele mais rendeu no New York Red Bulls foi justamente como um meia ou direito ou esquerda, consegue jogar dos dois lados. Muito interessante essa informação, Thiago, porque ao longo dessa temporada 2023, o Fortaleza teve um jogador, ou mais de um jogador, melhor dizendo, que joga como meia e chegou a atuar nessa posição, até mais pelo lado direito. O Caleb e o Pochettino também, em alguns momentos, jogando por ali. Pochettino que esteve no Austin FC antes de vir para o time do Fortaleza, também na MLS. E o Caleb fazia muito esse movimento de meia que saía do lado direito para jogar mais por dentro. E aí eu te pergunto, ele pode jogar, mas o Caleb agora ele tem jogado mais centralizado, como meia mesmo. Ele joga também mais nesse corredor central? O Luquinhas é um jogador que a gente pode ver, eventualmente até, disputando posição ali com o Caleb, ou deve jogar realmente um pouco mais aberto pelos lados do campo, como você falou? Eu acho que o Luquinhas é um jogador que até tem capacidade para jogar centralizado, ele pode fazer esse papel, mas se o Vojvoda quiser tirar o melhor dele, é aberto. É um jogador que, normalmente, a maioria das vezes, joga aberto. Acho que a posição dele, se você for definir, é meia, ou direita ou esquerda. Ele tem técnica e capacidade para jogar centralizado, mas o ideal seria ter ele aberto. Você até citou o Pochettino, eu acho que o Pochettino é um cara mais capaz e mais acostumado a fazer essa função centralizada. É um jogador até com capacidade de jogar um pouco mais recuado, o Pochettino, para iniciar esse jogo e tal. O Luquinhas, eu acho que é um meia ofensivo, assim. Então, se ele for jogar aberto, um esquema... Detalhe, tá? É legal ver essas características e imaginar como poderia ser um time formado para isso, né? Quem sabe usando o Pikachu ali, de meia pela direita, não sei. Tô só pensando alto. Por exemplo, com 3 zagueiros, que o Vojvoda já utilizou, eu acho que... Sim, eu gosto muito do Pikachu para dar esse passe, para correr fazendo facão e usar o Marinho mais avançado. Enfim, gente, coisas da minha cabeça, tá? Pensando em usar a parte ofensiva dele, o grande destaque dele não seria fazendo essa parte defensiva. Então, eu acho que o Luquinhas é um ponta,
que joga mais um pouco recuado, com ponta, faz assim meia direita, meia esquerda, como eu já disse algumas vezes. Pensando nele centralizado, até pode acontecer em circunstâncias de jogo, mas o ideal é utilizar ele aberto. Perfeito. É curioso, cara, porque o próprio Marcelo Paes, que é o CEO da SAF do Fortaleza, o presidente do Fortaleza, há pouco tempo ele deu uma entrevista falando que o Fortaleza iria buscar meia, mas iria buscar um meia camisa 10, digamos assim, que pudesse jogar mais centralizado para até disputar a posição ali com o Caleb, até porque o Fortaleza tinha o Lucas Crispim, que saiu do elenco nessa temporada, e para atuar pelos lados de campo, o time tá bem servido. Pelo lado direito tem Iago Pikachu, tem Marinho e o Pedro Rocha também joga por ali. Pelo lado esquerdo, Moisés, Machuca e o próprio Pedro Rocha também pode jogar ali naquela função. O Pedro Rocha joga dos dois lados do campo, digamos assim, do ataque, né? Ele que tá voltando de lesão. Mas é curioso ver que o Fortaleza tá contratando mais um jogador que tem essa capacidade de jogar mais pelos lados do campo do que propriamente mais centralizado. E, Thiago, como é que você faz a avaliação da passagem do Luquinhas pelo New York Red Bulls como um todo? Foi uma passagem que ele foi protagonista? Aí é que é o outro lado da questão também, né? O Pochettino, ele fez muito esse meia, né? Por mais que ele atue melhor como volante, que é a minha opinião, e é a posição que ele vai atuar em 2024, mas querendo ou não, seriam 3 características diferentes para serem trabalhadas pelo Voivoda, porque o Pochettino pode ainda assim ser usado como um meia, né? Esse cara mais central. Ou ele foi um jogador mais discreto? Teve lampejos, um jogador que teve mais irregularidade? Ou ele conseguiu ser mais linear? Como é que você avaliaria a passagem dele pelo New York Red Bulls? O New York Red Bulls, assim como os outros times dessa empresa, são muito focados assim, no desenvolvimento de jovens, no desenvolvimento dos atletas. Tal. A gente vê aqui no Brasil, o Red Bull Bragantino contrata um jogador jovem, desenvolve eles aos poucos, e sempre tem algum jogador que é referência da equipe até pela idade. Acho que aqui no Brasil, só para ter uma comparação, aqui no Brasil a gente tem o Lucas Evangelista no Bragantino, que é uma referência técnica, um jogador mais experiente, e é o comum dessa equipe do Red Bull. Então, nos Estados Unidos não foi muito diferente. O Luquinhas foi isso durante a sua passagem. Ele chega em 2022 de um futebol polonês que, assim, não é muito visto. Então, foi os scouts do New York que acharam o jogador, trouxeram para os Estados Unidos. E ele chega com uma referência técnica, é um jogador muito importante nesse quesito. Então, e consegue bem. O início dele em 2022 é muito bom. Ele realmente se destaca no início, chega a sair em seleção da semana, tem muito disso na MLS, toda semana, esse tipo de coisa. E aos poucos ele vai caindo um pouco, mas é porque o time também não é um dos melhores da MLS. É um time muito mais voltado assim, em desenvolver jovens realmente mesmo. Então, tem outras equipes na MLS que investem mais, que fortalecem mais o time. E o Red Bull não é isso. O papo é o seguinte, galera. Luquinhas pode render numa Liga Brasileira? Ele já jogou na Polônia, se adaptou, jogou nos Estados Unidos, se adaptou. A Liga Brasileira é mais forte, né, do que o que ele jogava na MLS, mas ele pode se adaptar também, assim como tanto o Caio Alexandre quanto o Pochettino conseguiram se adaptar por aqui. E no SofaScore é legal esse mapa de calor que a gente vê que realmente ele circula muito mais de forma aberta aqui pelo lado esquerdo do campo, né? É onde o mapa de calor mais está quente aqui. Mas ele também consegue circular pelo outro lado, volta também para recompor. É um jogador que consegue ser polivalente, fazendo os dois lados do campo, só que predominantemente pela esquerda. Mas é um jogador que eu acho que fica, no fim das contas, uma interrogação por todos os poréns, né? A questão de adaptação ao tipo de esquema que o Voivoda usa e o que a gente pode esperar de um cara que nunca jogou no futebol brasileiro. Mas eu confesso a vocês que números, estatísticas, características, tudo isso aqui a gente pode falar, a gente pode desenvolver, conversar, aprender sobre o jogador, mas é importante que a gente dê esse voto de confiança, sabe? Porque, assim, a nossa análise de desempenho, as pessoas que trabalham no Fortaleza, o Bruno Costa, que conhece bastante a MLS, com certeza conhecem mais do que a gente, né? E são pessoas que traçam um perfil, né? Então, se o Luquinhas obedece a esse perfil e está sendo investido pelo Fortaleza, que ele consiga desempenhar esse futebol aqui, e eu vou dar esse voto de confiança, não sei se ele vai conseguir desenvolver, vai conseguir jogar todo esse futebol, se vai ser uma decepção ou se vai ser uma surpresa positiva, mas tomara que dê tudo certo com essa passagem do Luquinhas, que será jogador do Fortaleza, tá certo? Galera, deixa o like aqui embaixo, que é muito importante. Se você não é inscrito, se inscreve no canal também. Tomara que esse vídeo tenha ajudado um pouco, de alguma forma, a vocês entenderem como é Luquinhas, tá certo? Um beijo, até a próxima e valeu!